a fase quase final, né, dessa reunião. Aqui é a Rede de Homens, daí aqui é a Cidade Nova 8. A Cidade Nova 8, WE 47, número 91. Casa de bênção, casa de vitória, casa de unção, casa de cura. A sua casa, onde o Senhor está de portas abertas para lhe receber, amém? Agora nós vamos estar fazendo esse fechamento da sequência de estudo do mês quadrangular, onde nós falamos sobre a salvação, o batismo do Espírito Santo, a cura divina e agora o rei que há de vir, amém? Então você agora nesse momento prepare-se, você está com esse pequeno guia aí, né? Essa apostila que nós distribuímos, que tem um resumo básico do que foi pregado, do que foi ensinado sobre as 4 doutrinas cardinais da pregação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo, o Salvador do homem. Jesus Cristo, o batizador no Espírito Santo. Jesus Cristo, o Deus que cura o espírito, a alma e o corpo. E Jesus Cristo, o Rei que irá voltar. Amém? Então nós estamos aqui, né? Primeiro, qual é essa cor que está na bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? E essa última que nós apresentamos para você, que foi naquele dia o azul, o amarelo e agora o lilás, né? O púrpura. Este roxo com a imagem, o desenho da coroa. Coroa que significa realeza, autoridade, o rei que há de vir. Você acompanhe conosco em nome de Jesus, se você tiver a sua Bíblia, se você não tiver, nós vamos falar um ponto final sobre esta maravilhosa mensagem. O rei, Jesus é rei dos reis, amém? Jesus é o Senhor dos senhores. Ele veio salvar o homem perdido, colocou-se em seu lugar, tomou sobre si todo o nosso pecado, a nossa culpa, o fardo estava sobre ele, para que nós tivéssemos o quê? Liberdade, salvação, ligação novamente com o Pai. E agora, nós estamos falando dessa última fase que é a volta do Rei, né? Jesus Cristo, o Rei que há de vir. Para o mundo cansado de guerras, de lutas, cobiças, ódios e sofrimentos, Jesus é o Rei que traz a verdadeira paz, amém? E nós estamos aqui anunciando esse grande príncipe da paz. Jesus disse, eu sou a paz e a paz eu vos dou. A paz que eu vos dou, o mundo não pode vos dar. Porque o Evangelho de Mateus apresenta Jesus Cristo como o Rei que há de vir, para trazer a verdadeira paz ao mundo. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25, verso 31 apenas. Mateus capítulo 25, verso 31. Fala sobre o Rei que há de vir. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. 25, 31 de Mateus, acompanhe comigo o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, no versículo 31, amém? Diz assim a palavra de Deus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, amém? Porque é o rosto da águia. Ezequiel ele teve uma visão. E uma das visões que Ezequiel teve foi a visão dos seres celestiais, que simbolizavam toda a estrutura do grande, do maravilhoso, do supremo, do magnífico, do maravilhoso Jesus de Nazaré. Amém? Então, agora, esse lilás, né? Esse púrpura que está aqui na cor da minha camisa, na bandeira agora há pouco que nós vimos, né? No cartaz, simbolizando este rei. E ele mesmo disse, eu voltarei. Eu vou para preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar para levar todos para estarem junto comigo. Mas como assim? Muitas pessoas já partiram no decorrer das eras, dos séculos, dos anos. Nós recentemente, neste período de pandemia, tivemos muitas pessoas que partiram. Mas lá, em 1 Tessalonicenses, na carta de Paulo, a igreja de Tessalônica, no capítulo 4, Paulo diz assim mesmo, consolai-vos uns aos outros, que diz assim, aqueles que dormem em Cristo, eles precederão e ressuscitarão para se encontrar com Ele, amém? Então, quando Cristo voltar, Jesus mesmo lá de Mateus disse mesmo, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Então, esta vida eterna, porque a nossa fé não se baseia só aqui, ela se baseia numa eternidade. Essa temporariedade, esse pequeno período que nós passamos nessa terra, que vai determinar a nossa morada
no lugar de bênção, no lugar de vitória, no lugar de cura, no lugar de bênção, sem medida, no local extraordinário, onde Cristo preparou para nós, que é a eternidade, para morar na cidade santa, na Nova Jerusalém. O rei voltará. Isso é um fato inquestionável. Billy Graham disse uma vez para um jornalista, disse, olha, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal do amanhã. Por quê? Porque ela fala do ontem, ela está mostrando hoje e já nos diz o que vai acontecer no futuro. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele voltará, ele vai buscar a sua igreja, aonde quer que você esteja. Aqui a palavra do Senhor é bem clara. Nós vamos fazer uma leitura breve, mas de alguns de versículos de Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao 14, depois do 22 ao 44. Aí, Jesus estava no Monte das Oliveiras, reunido, assim como estamos nós aqui, os discípulos da era contemporânea. Você que está aí me ouvindo, Jesus está falando a você que Ele quer te levar para um local que ninguém poderá levá-lo a não ser Ele. Ele é essa passagem que ninguém precisa pagar, porque Ele já pagou o preço, como agora há pouco o missionário Alex disse, né? É de graça, pela graça sois salvos. Isso não é um dom, isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. O que é isso? Graça é um favor imerecido. Alguém que disse, olha, está afundando, toma essa passagem, entra naquele barco e vai ser salvo. Jesus é esta passagem. Amém. Comprada com sangue, comprada com um preço inquestionável, um preço incomparável, o sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Lá no Velho Testamento, quando o povo estava saindo do Egito, Deus mandou Moisés e Arão anunciar ao povo, passa no umbral da sua casa o sangue do Cordeiro, porque quando o anjo da morte passar naquele local, ele não vai poder tomar conta, não vai poder tocar aonde estiver a marca do sangue. O mundo hoje vive, meça as pessoas através de marcas. Marcas do carro, marcas da roupa, marca do relógio, marca do celular, marcas do sapato e diversas marcas. Mas eu quero dizer a você que há uma marca que ela não perde a validade, ela não envelhece. Essa marca é Jesus e Ele voltará. Mateus capítulo 24. Acompanhe comigo, você também aí, onde que você esteja, na sua casa, no seu local de trabalho. Não importa onde você está vendo, o Espírito Santo quer falar contigo. Porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Ela está dizendo para você, não é os tempos, não é os anos, mas é o momento que você para, que você recebe Ele no seu coração, que você o confessa como Senhor e Salvador. Você se arrepende, você volta para Ele. É nesse momento, porque o apóstolo Paulo diz que, e o próprio Cristo também diz para nós, não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais nos alertariam. E aquele que estivesse, pastor Samuel, vigilante, porque o Senhor primeiro diz, vigia e ora. A vigilância é essa. Você está num local de trabalho, na rua, na escola, na faculdade, no ônibus, no carro, no trânsito, numa fila do banco, onde quer que você esteja. Mas você está ligado, Ele voltará. E Ele vai me buscar para morar com Ele. Amém? Mateus 24, vamos ler, para nós encerrarmos essa mensagem desta noite. Amém. Veja aqui, Mateus 24, vamos todos ler juntos. Capítulo 24, versículo 1 ao 14, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, mestre, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas
são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que persistir, aquele que perseverar, diga perseverar, até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, e todas as nações, então virá o fim. Amém? Glória a Deus. O Senhor está lançando aí onde que você esteja, em qualquer lugar do mundo, onde chegar através da internet, das redes sociais, a palavra dizendo a você: ei, desperta, Jesus voltará, e pode ser hoje. Como está o teu coração? Como está a tua vida? Tira essa preocupação, volta o teu coração, a tua mente. Primeiramente, coloca Jesus como centro da tua vida, que Ele seja o tudo, que Ele seja o primeiro, que Ele seja o último, que Ele seja o todo na tua vida, porque Ele sim é o grandioso que vai te levar para um local de vitória, um local de bênção, um local de paz. Uma casa estruturada por Ele, para você e para mim vivermos eternamente. Amém? Amém? Aqui está Jesus anunciando. Como é que Ele fala? Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, maremotos, traições. Por minha causa, vocês serão odiados, matar-se-vos-ão, mas aquele que perseverar, que persistir até o fim, esse será salvo. Amém? Mateus, capítulo 24, verso do 22 ao 44, para nós encerrarmos. Vamos continuar? Acompanhe comigo a leitura. Aqui diz, Mateus 24, verso 22, diz assim a palavra do Senhor: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvará, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito, vos tenho alertado, presta atenção, eles não são o Cristo. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do ocidente, do oriente, e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus, porque onde quer que se estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos de terras se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Amém? Aleluia. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais anunciarão e ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornaram tenros, brotos, sabeis que está próximo o fim. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Ei! Lutero disse a si mesmo: vivam como se Jesus Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e retornasse amanhã. Amém. Alerta o tempo todo. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, somente, nem os anjos dos céus, mas somente o meu Pai. E como for no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como no dia anterior ao dilúvio, casavam-se, bebiam, cantavam,
faziam festa, davam-se em casamento, até um dia que começou a chover após Noé entrar na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Jesus voltará. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma pessoa e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora e que não percebeis. Amém? Aleluia! Este é o nosso Rei. Ele voltará. Ele voltará. Isso é um fato inquestionável. Nada nem ninguém, nem um reino, nem um governo, ninguém poderá impedir o cumprimento desta profecia. Jesus de Nazaré, o nosso Rei, voltará. Eu quero te dar essa boa notícia. Pode ser hoje. O que eu preciso fazer para ser salvo? Há muitos anos eu ouvi uma história. E ano após ano, meses a meses, eu ouvi a mesma história no amado irmão, presbítero Souza. E era numa barbearia. E aquele local era o local de pregação daquele homem. Os homens iam lá cortar o cabelo e toda vez que chegava um visitante, ele dizia a si mesmo que uma história de um sacerdote de uma religião, ele chegou nas portas dos céus e disse a si mesmo: Pedro, abra as portas, porque eu sou o homem que tem direito. Eu fiz isso, eu fiz aquilo lá na terra. Eu tenho muitas obras, eu tinha muitas congregações, eu era um sacerdote, eu tinha isso e aquilo. Já vinha outro homem também, um determinado líder de uma igreja, um pastor, e ele falou a mesma coisa, ou parecida daquele homem, se dizendo: porque eu mereço, eu posso entrar. E diz a história que Pedro disse mesmo: não, vocês dois não podem entrar. Mas por que, Senhor? Nós somos tal. Vocês não podem, vocês não têm o passe. E aqueles homens disseram: nós não temos o passe, e eles questionaram e não conseguiram entrar. Quando lá vem aquele homem, andrajoso, chorando, todos os dois olharam e reconheceram: ah, aquele eu conheço, aquele homem, ele, lá na terra, ele fez muitas coisas erradas. Ele jogava-se de um lado para outro na sarjeta, embriagado, sem rumo, sem direção. Ele não merece. Se nós tínhamos tudo, nós não merecemos, imagine ele. Só que de repente, quando aquele homem foi se aproximando, chorando, triste, ele disse: Senhor, antes de eu partir, eu me arrependi lá na terra. Eu não te mereço, Senhor. Eu não mereço, mas a tua misericórdia. Eu não mereço, Senhor, porque eu não tenho como pagar o que tu fizeste por mim. E diz que as portas do céu se abriram. É uma história, né? É uma parte figurativa. E ele disse a si mesmo: vende, pode entrar, John, que é o João. Pode entrar, João. E ele disse: o quê? Pode entrar? Pode, por quê? Os dois: não, peraí, tem alguma coisa errada. Como pode eu? Eu era fulano de tal, eu tinha vários rádios de televisão, eu tinha doutorado em teologia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tinha várias pessoas. E o outro dizia: eu também, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele disse: vocês não têm o passe. Ele tem o passe. Que passe é esse? É o passe do arrependimento. O que precisa para você ser salvo é crer em Jesus, arrepender-se, voltar. Salvação é mudar de direção. Eu estava indo para um local e eu me voltei a Jesus com coração humilde, reconhecendo o meu estado de pecado, sem Deus, sem contato com o Pai, e me voltando para Ele. Jesus voltará. Isso pode ser hoje. Nós encerramos aqui, explanando um pouco mais da cor púrpura da bandeira do Evangelho quadrangular, que anuncia o Rei que há de vir, e isso pode ser hoje. Aqui diz: o rosto da águia, Jesus Cristo, o Rei que há de vir. O Evangelho, lá em Mateus, ele pregou aos judeus, e nós como exemplo dizendo: ele é o Rei, que foi desde o início da consumação dos séculos anunciado que viria. A descendência de Adão, a descendência de Eva,
Como apresenta Jesus o rei? Símbolo na volta de Cristo, a coroa, a realeza. A cor simbólica da bandeira, o roxo. Volte um pouco para a cruz. Volte um pouco para a coroa. Visualize comigo a coroa agora. Veja essa coroa. Visualize ela. Nós estamos numa época onde uma praga, onde uma peste, chamado corona. Corona é do latim. Corona significa coroa. Um homem chamado, um pregador, um servo, um cristão, ele escreveu um livro, um livro bem resumido, não tem muitos meses, chamaram Onde está Deus na Pandemia? E no trecho desse livro, John Lennox, ele diz, eu não estou falando aqui das instituições que eu represento, eu não estou falando aqui de teologia, de outras coisas, de filosofia, porque ele é filósofo, ele é teólogo, e não, estou falando assim como um simples servo de Jesus. Eu quero dizer a vocês que esta coroa que deixou o mundo em pavorosa, onde parou governos, aeroportos, meios de comunicação, meios de transporte, deixar as pessoas em casa, não é maior do que aquele que recebeu a coroa de espinhos. Aquele que recebeu a coroa de espinhos disse, haverão pestes, haverão dificuldades, isso são sinais da minha volta. E naquele trecho do livro, John Lennox diz assim mesmo, há duas coroas, uma que não é capaz de superar o poder daquela que está com as marcas do espinho. Porque Cristo Jesus é o único rei, digo rei, que tem uma coroa que não pode sair da sua cabeça. Porque lá quando ele ressuscitou, ele se mostrou assim numa casa como nós estamos aqui. Quando ele disse para Tomé, Tomé, toca aqui do meu lado, Tomé. Sou eu que foi transpassado. Veja as marcas da minha mão, Tomé. Sou eu que subi naquela cruz. Veja as marcas na minha fronte. Aqui estão as marcas da coroa de espinho. Todos podem perder as suas coroas. A corona cairá diante do poder de Jesus de Nazaré. Mas a coroa do grande Rei dos Reis não pode sair da sua cabeça, porque ele a conquistou com sacrifício, com suor, com sangue, com lágrimas, para que você e eu soubéssemos disso e nós nos rendêssemos a este grande Rei e disséssemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Jesus está conosco.